Yeah. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal. Mais um vídeo aí para você. Hoje, na verdade, não é um vídeo muito alegre, né? Aliás, nem um pouco. Eu, agora para quem não sabe, eu moro aqui em Florianópolis, né? E no começo aqui de janeiro aqui aconteceu um fato desagradável, um fato que está gerando muita repercussão e um fato que é inacreditável, né? E pensar que o ser humano é capaz de cometer uma atrocidade. Para quem não sabe, em uma das praias aqui, tinha um cachorro, que vivia na rua, né? Ele não tinha raça, né? Era conhecido como orelha e circulava ali pela praia. O pessoal que era da vizinhança, dos bairros ali, colocava comida, ele tinha uma casinha, tudo. E era bastante querido, né? Pelo pessoal. Até que, certos dias, né? Quatro. Eu não sei nem o que eu chamo esses caras. Eu não sei se é cara, moleque, indivíduo, miliante, enfim. Não sei nem como eu posso classificar, essas quatro pessoas aí, adolescentes que fizeram, acho que não sei, cara. É difícil até de falar, porque a gente não sabe, né? Até onde vai a maldade do ser humano, né? Eles com muita maldade no coração, ou de repente em razão da impunidade, ou por ser aquele tipo de adolescente que não tem freios, né? Que não são, que os pais não, para mim, não educaram, né? Não, não educaram e, cara, é até difícil de falar, porque a gente tem tanta coisa aqui para falar, mas eu tenho que me controlar aqui, né? Afinal de contas, a gente não pode julgar as pessoas, mas enfim, né? Alguém que faz uma maldade dessa, para mim, não tem que ser mais que julgado, né? Enfim, quatro elementos aí simplesmente espancaram com um pedaço de pau esse cachorro. Veja bem, ele fala assim, mas de repente o cachorro estava lá comendo lixo ou atacando as pessoas. Não, ele era muito querido, né, pelas pessoas ali da região, nunca atacou ninguém e era o xodó do bairro ali, da praia. E simplesmente esses quatro elementos aí resolveram espancá-lo com um pedaço de pau até a morte. Mas sem motivo algum. A gente, é claro, não foi ouvido ainda, eles não prestaram depoimento. Bom, é, se prestar depoimento a gente não sabe, né? E, e simplesmente espancaram até a morte. Aí o cachorro não resistiu aos ferimentos. Os veterinários que atenderam ele foram obrigados a dar uma eutanásia, né? Provocar a morte deles porque ele não tinha recuperação e estava sofrendo. Mas para vocês entenderem um pouco, eu vou colocar um vídeo aqui e aí vocês vão ter mais ou menos a noção do que está acontecendo e aí depois a gente vai comentando em cima disso, tá? Pessoal, o vídeo está sem som, tá? Mas dá para entender o que ela está falando ali.
Bom, pessoal, você viu aí, apenas um início, né? É um vídeo do- contando mais ou menos o que aconteceu, né? Então, como eu já havia dito, é, pessoal, é muito difícil, tá? Estou me segurando aqui, porque na verdade, é a primeira vez que venho gravar um vídeo, eu tô sem palavras. É, a vontade imensa de xingar, sabe? Porque eu tenho quatro cachorros, né? Manuela, a Luna, Choquito e o Simba, né? São uma São Bernardo, um pastor suíço, um labrador e uns sem raça, né? E a gente briga, a gente fala com eles, eles aprontam, principalmente o labrador, já aprontou várias vezes em casa, comeu minhas plantas, enfim, já fez tudo. Tem a Luna, que é a mais novinha, que é a pastor suíça, que é foguete. Tem o Simba, né, que é sem raça, mas que late até para vento. E tem a Manuela, né, que é a nossa xodó, que é a nossa São Bernardo, que é a mais velhinha, né, a nossa idosa, né. E, enfim, a gente briga tudo com eles, mas a gente tem um carinho e às vezes com raiva, grita mais forte, enfim. Mas pegar essa maldade, gente, de pegar sabe, um pedaço de pau e matar o cachorro a paulada, sabe? E assim, sem motivo. É, a gente vê, às vezes, vídeo nas reportagens que cachorros de raças assim, né, como Pitbull, Rottweiler, enfim, essas raças de cachorros aí mais de cão de guarda atacam pessoas na rua, enfim. E a gente, às vezes, tem que se defender, né? Claro, né? Tá sendo atacado, tem que se defender. Mas nesse caso, não, pessoal. Não tinha nada. A cachorra era amada por todos da região, todo mundo que frequentava. Acho que, se não me engano, é a Praia Brava. Se eu não me engano, tá? É, todo mundo conhecia a Orelha, né? E, e o Orelha, aliás, desculpa. E, e assim, não fazia mal para ninguém, não latia para ninguém, vivia ali, era super receptivo, gostava de carinho, enfim, é um animal que não fazia mal para ninguém. E simplesmente esses quatro adolescentes, eu vou mostrar a face deles aqui daqui a pouco para vocês verem, e simplesmente resolveram vamos bater nele para ver o que que dá. Inclusive, eu vi algumas reportagens, né? Aliás, nem reportagem, eu vi nas redes sociais, não sei se é verdade, tá? Eu estou transmitindo aqui, mas eu não tenho como confirmar. Me parece que eles pegavam prego e batiam na cabeça do cachorro para ver o prego entrando, para ver o que que ele sentia. Isso eu não sei se é verdade, tá, pessoal? Mas, sendo ou não, o ato já foi cruel e se eles fizeram mais isso, fica insustentável. Eu acho que é uma situação que não tem explicação. O pessoal fazer isso, não tem um ser humano fazer isso, né? E com animal dócil. E, e a gente está acompanhando de perto, né? Está tendo muita repercussão. Até o governador Jorginho, aqui de Santa Catarina, entrou na história, porque me parece que o pessoal, os pais desses cidadãos, vou até mostrar eles para vocês saberem quem são os elementos, que esses sim merecem ser divulgados. Eles, vou trazer aqui, merecem ser divulgados e vocês têm que saber quem são eles. São cinco aqui, né? Eu falei quatro, mas é o que falaram. Parece que era quatro, agora cinco. São esses aqui. São esses cidadãos aí, esse futuro do nosso país, né? Que fizeram toda essa maldade. E,
E quando ele fala aqui, ó, pais são alvos de operação. Na verdade, o que que aconteceu com os pais? Os pais não estão sendo responsabilizados, pessoal, pelo o fato em si. Porque, na verdade, uma pessoa, um iluminado, que inclusive está sofrendo aí pressões, está todo mundo apoiando ele, filmou tudo, né? E serviu de testemunha, né? E me parece que ele foi ameaçado pelos pais, houve coação, que era para ele não testemunhar, para que não se não desse nada, que foi um acaso. Quer dizer, o cachorro não tem dono, é uma vira-lata, enfim, tá na rua, não é cachorro de ninguém, não tem problema. Eles tiveram ali uma brincadeira, né? Uma brincadeira e resolveram então tirar a vida do cachorro, né? E aí essa testemunha falou, não é porque é um cachorro de rua que um ser humano pode fazer isso com um animal, né, um ser vivo, e chegou a ser ameaçado, né, e, por essas pessoas, e mesmo assim se manteve firme, né, até o fim, e, e prestou testemunha e diz, né, e garante, está sob proteção, claro, porque os pais dele são muito influentes aqui, são ricos. Aliás, pessoal, aqui tem, infelizmente, essa mania, né? A gente vê em colégios, escolas assim, filhos dessas pessoas que são influentes, né? São ricos e juízes aqui, parece que tem a liberdade total de fazer o que quer, né? E parece que as pessoas vão meio que têm medo, sabe? Porque acho que é uma proteção geral entre eles. Um protege o outro, eles se protegem entre si e as pessoas me parece que têm medo, né? Com exceção dessa pessoa, essa testemunha, que não foi divulgado o nome dela, até por segurança, claro, se manteve firme, apesar de ser coagido, dizem alguns que até por com arma, né? Mesmo assim, se ele manteve firme, gravou e foi até o fim. E, mas o pessoal daqui tem essa de se proteger, porque, mas olha, no colégio acontece um bullying, olha, aquele aluno ali que ele faz isso, faz aquilo, não quer estudar, provoca os amigos, mexe com os amigos, promove bullying com o outro, tá, mas esse aí a gente não, a gente conversa tudo com ele, mas ele é filho de juiz, ele é filho de não sei de quem, o pai dele é dono não sei de onde, e me parece que o pessoal fica com medo, né? Mas agora, nesse caso, não vai ter jeito, né? Porque até o nosso governador, como eu disse, entrou na batalha e disse que vai ser apurado, né? E até porque, claro, ninguém pode acusar de antemão, mas já está provado. Tanto é que há notícias que dois deles foram para Disney. Veja só, fizeram tudo isso e foram viajar, foram para Disney, né? Estão a passeio, né? A passeio. E hoje saiu a notícia aqui em Floripa, em das, das redes sociais aqui, do Instagram aqui de Floripa, que parece que uma das famílias está indo para a Ásia, está fugindo para a Ásia, porque sabe que o negócio ficou complicado, porque repercutiu, né? Você viu aí no vídeo atores, cantores, né, que têm animais de estimação, evidentemente não gostaram, né? Aliás, não sei quem ia gostar, né? E que fizessem isso com os animais, né? Então, eles estão a caminho da Ásia, a gente não sabe se é verdade ou não. Eu sei que o negócio parece que agora vai. Até porque, pessoal, o que que aconteceu? Aconteceu o ocorrido, né? E aí essa testemunha delatou tudo, filmou, mandou a filmagem, a delegada, o delegado, não se sabe direito, começou a investigar, ouviu as testemunhas, ouviu todas as coisas e mandou para uma certa juíza,
tá? Eu não vou falar o nome dela porque eu não sei, mas deveria divulgar que foi o que me pareceu. E me parece que ela ficou, né, com inquérito, né? Porque o delegado pediu a prisão, né, preventiva deles. Ou a gente não sabe, é assim, essa coisa está muito sem informações, sabe? Eles não estão divulgando muito, não sei por quê, porque, claro, deve ser pessoa influente, então eles não estão divulgando, mas o que a gente, até onde a gente sabe, é isso. Eles mandaram para a juíza, para ou mandar de busca e apreensão, ou prisão mesmo, e essa juíza ficou mais de uma semana com o processo. Segurou o processo, né? Até que depois que dois deles, que devem ser os dois que mais bateram, devem ser os dois que mais provocaram, enfim, mais machucaram o animal, né? Orelha, eles pegaram e saíram do país, foram em direção à Disney, aí ela veio e simplesmente deu um despacho dizendo que ela é impedida de julgar, entendeu? Então, assim, eu até tenho um vídeo, pessoal, acho que foi o segundo vídeo do canal que eu falo sobre a justiça, né? O que aconteceu comigo. Depois eu fiz outro sobre a instância, né? Superior lá, sobre o Banco Master. E nesses dois eu falo o que que acontece com o Poder Judiciário do Brasil, né? Eu sou advogado, claro, eu posso estar falando aqui e me prejudicar, mas a gente não pode se calar, né? Porque, de fato, o nosso Poder Judiciário não- tem tudo, menos justiça, né? Tem tudo, tem conchavos, tem favorecimento e mais uma vez ficou claro que isso é uma realidade, porque, veja bem, a juíza recebeu o inquérito, tá? Isso é o que se comenta. O que ela se julgou impedida saiu, circulou aqui nos jornais, é verdade mesmo, ela se julgou impedida, mas a gente não sabe, até que ponto foi isso, é verdadeiro que ela recebeu. É o que falam as notícias que ela recebeu e mais ou menos ficou uma semana com o processo. E aí, é claro, se ela recebeu o inquérito, independente do trabalho que ela tem, a gente sabe que são muitos processos, né? Que ela tem audiências, enfim, tem sentenças, ela, por ser um caso de grande repercussão, ela deveria pelo menos olhar, né, o pedido do delegado. Doutor, eu vou apreciar aqui seu pedido. O que o senhor tem de provas aí? Em 2 ou 3 dias no máximo, falar, doutor, aqui acho que tem poucas provas aqui que a gente pode indiciar as pessoas, ou acho que é muito pouco para ter um mandado de busca e apreensão, enfim. Depois eu, é, Depois eu vou falar como tinha, né? Pra você ver como o negócio demorou tanto que agora parece que foi expedido os mandados de busca e apreensão. Então, isso já pesou contra ela. Enfim, aí 2, 3 dias ela podia apreciar, ó, não cabe aqui, cabe ou não cabe. Mas agora ela demorar aí mais de uma semana. E o pior, não decidir nada, simplesmente se julgar impedida. E aí porque ela se julgou impedida porque ela tem amizade íntima com os familiares dos acusados, né? Daquele cidadão lá que eu mostrei. Enfim, né? Ficou claro, né? Que ela fez de propósito, né? Que ela segurou até que e deve. Eu não tenho essa notícia, mas para mim fica claro que ela orientou, né? Entendeu? Eles devem ter já nomeado advogados, foram falar com ela, e liga daqui, liga de lá. É, pessoal, pode falar assim, mas esse vídeo aí, esse rapaz está tá fazendo acusações falsas, está fazendo devaneios. Eu não estou fazendo acusação nenhuma, entendeu? Eu, como advogado, e conhecendo o nosso Poder Judiciário, eu imagino o que aconteceu. Não tenho provas que é verdade ou não, mas, né? O juiz levar uma semana, ainda mais se é num caso assim, entre as partes, é um caso assim, sem tanta repercussão, tudo bem. A gente até entende que demore, né? Mas
um caso de repercussão, que está nas redes sociais, está na mídia, tudo, a juíza demorar uma semana para falar, e pior ainda, não para decidir alguma coisa de prisão, mandado de busca, para enfim, para não decidir algo efetivo, entendeu? Para decidir que simplesmente ela é impedida. Ou seja, levou uma semana para saber que ela era impedida, porque, pessoal, todo mundo aqui em Florianópolis já está sabendo, entendeu? A não ser que ela estava em Marte e chegou agora, entendeu? Aí, né? Estava no exterior e chegou agora, o que é contraditório, né? Porque ela estava de férias. Se ela estava de férias e chegou agora, no dia que ela chegou, ela já recebeu o processo? Ah, acho pouco provável, entendeu? Até porque, embora acabou as férias forenses, os foras voltaram antes, entendeu? Ah, mas ela poderia estar de férias. Legal, mas ia ter um substituto, né? No lugar dela, que ia pegar os processos e tocá-los. Mas fica meio duvidoso, né? Ela levou uma semana para falar que estava impedida. E o que parecia, né? Não parecia já complicado, né? O que parecia já um motivo de revolta, a gente hoje não, faz 2 dias circulou a notícias, inclusive um dos delegados é, fez um vídeo hoje falando da proteção, que esses mesmos garotos, acredite se quiser, peraí pessoal, problemas técnicos aqui. Deixa eu ver se eu resumo. Esse mesmos cidadãos, agora vai. Testemunhas afirmam que adolescentes suspeitos pegaram e arremessaram o caramelo no mar várias vezes. Então é assim, pessoal, o que que aconteceu? Não contentes, né, de terem já matado, assassinado, né, a Orelha, eles pegaram outro cachorro, né, apelidado de Caramelo. Gente, esse eu não sei dizer para vocês a procedência, mas era mais um cachorro de rua. E acredito que também estava lá na praia também, brava. E jogaram no mar para ver se ele se afogava. E o cachorro saía, eles pegavam o cachorro de um e jogavam. Saía, pegava o cachorro e jogava. Saía, até que o cachorro conseguiu, esperto, né? É, ficou meio que parado e saiu para o outro lado e eles não conseguiram pegar. E aí esse delegado que eu disse acabou adotando ele, e hoje é cachorro dele, né? Ele até deu um depoimento e, e promete que vai investigar. Então, pessoal, eu não queria entrar muito nessa seara, mas como eu sou pai, eu acho assim, pessoal, a gente como pai, eu sei que filho é filho, a gente tem o sentimento, o amor incondicional, né? Você vê, a gente tem ex-mulher, ex-namorada, ex-noiva, ex-sogra, ex-sogro, ex-cunhado, enfim. Só não tem ex-filho, né? Então é um amor incondicional, é um amor que muitas vezes ultrapassa os limites, mas nesse caso aqui eu acho que nem se trata de amor dos pais por esses elementos, né? Porque eu, como pai, eu jamais admitiria que meu filho fizesse uma coisa dessa e com certeza, você agora está fazendo-se da moral, que você defende o bem, enfim. Não, pessoal, é questão de bom senso, né? É possível que um filho meu, eu não eduquei ele, a princípio de tudo. É a primeira coisa que eu ia falar para ele. Eu não te eduquei para você fazer isso. Eu não te dei educação para você maltratar animais, eu não te dei educação para você maltratar as pessoas para matar um animal indefeso. E por motivo nenhum, de graça, sim, pessoal, sem qualquer. Isso que é o mais inacreditável, é sem motivo, é por simplesmente maldade. Então, eu não criei assim meus filhos, eu não crio meus filhos para isso. Então, eu seria, sim, o primeiro a entregar. Mas, como você viu, os pais procuraram defender.
Ah, mas a gente tem que se colocar na posição de pai. Sinto muito. Isso não tem desculpa. Entendeu? Você vê um filho assassinar um animal indefeso e defender. Ah, não, mas eles estão fazendo tudo com medo da segurança deles. Por segurança. Segurança do quê? O filho dele é mais animal do que o cachorro que morreu. Entendeu? Então, assim, o que me parece é que os pais, acho que, na minha opinião, são até piores que os filhos, porque eles simplesmente deram guarida, para mim, tentaram abafar o caso, independente de ser pai ou não, gente, isso não se abafa, isso não pode ser normal. Não pode ser, ah, meu filho é diferente, meu filho brigou na escola, tá com medo de ir na escola, eu vou lá protegê-lo, ou ele bateu em alguém, enfim. Mesmo assim já não estaria certo, correto. Mas assim, fazer uma coisa dessa não tem explicação. Não tem como defender. Não tem como você ser um pai, uma pessoa honesta de bem, e simplesmente falar assim, não, ah, coitado do meu filho, ele fez isso, mas ele se perdeu. E você vê que eles não conseguem, nesse caso nem pode, né? Nem se defender com essa alegação, né? Que, tiveram um surto, ou foi uma brincadeira que saiu do controle. Porque eles fizeram de novo com outro animal. Isso que a gente sabe, fora o que eles já devem ter feito por aí, né? E então, eu acho que a responsabilidade dos pais é maior do que tudo, entendeu? Então não é questão de defender o filho, meu filho, eu não quero que mal nenhum aconteça a ele. Cara, seu filho é um psicopata. Entendeu? E como você, como um pai, você vai lidar com um psicopata? Você vai achar que você mandar ele para Disney vai resolver a situação? Amanhã ele vai ser outra pessoa? Ou você fugir do país, da Ásia? Claro, se eles têm condições, mas eles vão fugir do país? Simplesmente vai, beleza, beleza, a gente vai fugir, tá tudo certo, daqui a pouco todo mundo esquece. Não, você está com um psicopata dentro da sua casa. Se hoje ele matou um animal assim a pauladas, amanhã pode ser um ser humano. Gente, a gente vê histórias e filmes, quem acompanha muito documentários, né, que passa nos streams aí desses psicopatas, eles começaram assim, matando gato, decepando passarinho, decepando até cachorros, enfim. Eu vi um comentário na rede social que os dois maiores psicopatas dos Estados Unidos, que até tem a série deles, eu não vou me recordar o nome deles. Eu já assisti, que era parece que pegava as mulheres e, enfim, estrupava, decepava, depois punha no ácido, eu não sei. Enfim, começaram assim. Um deles parece que quando criança, quando adolescente, matou um gato e arrancou a cabeça dele. Então, esses moleques aí, esses psicopatas, eles estão, para mim, estão sujeitos a futuramente a cometer um crime mais grave. E os pais que tentam dar uma guarida, tentaram, né, salvá-los, enfim, não sei do que, porque acho que eles têm que responder pelo que eles fizeram. Acho que mandando para fora, não, vou estar defendendo meu filho, ele vai melhorar, foi um erro? Não, não foi. Eles fizeram com o outro, entendeu? Então, o fato de você mandar ele para Disney só vai provar que é impunidade, que ele não vai ter limites, que ele matou um animal indefeso, tentou matar outro e simplesmente ganhou como um prêmio passear na Disney. Você acha que isso vai dar para ele um futuro? Não vai, né? Entendeu? E você mudar toda a sua vida para viajar para a Ásia, para o seu filho não ser punido, ou de repente você não sofrer represárias? Eu acho que seria, se você está com medo das represárias, eu acho que se você tivesse um papel digno de pai, de pessoa honesta, pessoas do bem, é entregar ele à polícia. Falar, você vai lá, você vai confessar o que você fez e o que não é certo, e até dar entrevista, sabe?
falar, ó, infelizmente, pessoal, eu tentei dar o máximo de educação para o meu filho, mas ele é um psicopata e não quis, entendeu? Preferiu fazer isso, porque eu jamais ensinei meu filho a machucar alguém, machucar um animal indefeso e ao limite de matar, entendeu? Então seria essa a atitude correta, né? Dos pais em fazer. Mas, infelizmente, né, são pessoas, apesar do governador agora, como eu disse, entrou de sola, né? Falou que vai apurar, que vai ser apurado, vai. A gente já ficou sabendo que teve os mandatos de busca e apreensão nos celulares, computadores, para saber. E vai até o fim, né? E espero, gente, que seja feita a justiça, né? Como eu disse, eu acho que é, essas pessoas, esses garotos aí, esses adolescentes, nem chamo de garotos, chamo de psicopatas, infelizmente não tem um futuro brilhante, né? Para mim são pessoas que eu acho que eu particularmente não gostaria que os meus filhos convivessem no mesmo local, na mesma sala, no mesmo colégio. E acho, e também aqui vai o recado, eu não sei que colégio eles estudam, né? Eu tenho até desconfiança, mas eu não vou falar aqui, tá? Para não prejudicar. É um colégio aqui muito famoso aqui em Santa Catarina, que, que é meio permissivo, vamos dizer assim, com bullying, com essas coisas. E não duvido nada se esses adolescentes estudam, se não estudam nesse colégio. E devem mandar, né? Devem mandar, para não falar deitar e rolar, dentro do colégio, porque eu já vi, passei por essa situação de reclamar, me posicionar como advogado, ameaçar o colégio de processar tudo. E o colégio, a gente conversou, mas a gente tentar pôr panos quentes, sabe, amenizar, porque o menino lá que era ah, cometia o bullying com todo mundo aí da classe era filho do juiz. Então eles tinham medo. Ah, filho de juiz é bastante influente. Você vê, né? Filho de juiz. Ah, mas coitado, ele não sabe. Ah, sabe, sabe. A gente conhece. Como eu costumo dizer para os meus filhos, a gente conhece o gado que a gente tem. Entendeu? Então, eu não queria que meus filhos tivessem a convivência com esses adolescentes, porque, para mim, eles são psicopatas e o futuro deles, não tenho dúvida que futuramente um deles vai, vai cometer crimes, não tenho nem dúvida. Ah, não foi um erro, a gente está julgando. Não, gente, eles vão cometer crime. Ninguém faz isso. Ninguém comete uma barbaridade dessa e normal, ser normal. E ainda mais quando não se tem impunidade, né? Você vê, eles fizeram todo esse mal com esses dois animais, um mataram, o outro quase mataram, e não fizeram nada. A influência, os pais por ter influência, por ter ser ricos e ser influentes, não vai dar nada, né? A gente espera que dê, né? Como dizia um outro, estamos de olho, mas eu acredito que não vai dar em nada, porque dois já estão na Disney, parece que o terceiro aí estão viajando para fora do Brasil, e ficar tudo bem, cara. Vai ficar tudo bem. E por fim, pessoal, para encerrar, isso é mais um exemplo que o nosso Código Penal não tem, não serve para nada, né? Ele está desatualizado, né? E porque eu acho que deveria mudar muito. As leis do Brasil, de fato, precisam ser mudadas, porque eu acho que a maioridade penal tem que ser reduzida para 16 anos, porque você vê, eles têm 16 anos, alguns, né? Eu ouvi falar que tem 16, outros 17, parece que um deles é de maior, que vai responder, que é o que parece que a família está. Pessoal, não é uma informação segura, tá? É uma fonte, não é uma informação certa. É rumores que parece que o de maior a família tá saindo mesmo do país, porque ele é o único que vai responder, né? Com cadeia mesmo.
né? Se for apurado tudo. E os outros são menores. Então, na melhor das hipóteses, eles vão para um centro aí, vão fazer tratamento. Se não inventarem aí que eles têm problema psicológico e fica fazendo tratamento, ou vão para o, né? Aqui tem outro nome, mas a antiga FEBEM, né? Agora tem outro nome, mais bonito, né? Que eu nem sei, nem pretendo saber o nome. E eles vão ficar lá até completar 18 anos, depois sai. Ou seja, se tiver um de 17, vai ficar um aninho lá, seguro, né? Porque com a influência que o pai tem, provavelmente não se vão fazer nada, vão deixar eles no seguro, né? Protegidos. Depois disso, saem como não tivesse acontecido nada. Entendeu? Então, por isso que eu acho que a nossa maioridade penal tem que ser diminuída. Tem que ir para 16 anos, porque como muitos dizem, né? Você com 16 anos, você pode escolher o destino do país, né? Através do voto. Mas você não pode responder por um crime. Ou seja, é um negócio meio controverso, né? Você pode escolher aquele que vai governar o país, roubar, enfim, vai fazer tudo isso que a gente vê por aí, afundar o país, tudo, mas você não responde por um crime, né? Qual que é a defesa? Ah, porque ele com 16 anos ele não tem discernimento do que ele está fazendo. Ah, então se ele não tem discernimento do que ele está fazendo, por que que ele pode votar e escolher aquele que vai comandar o país, né? Então, assim, você vê que qualquer tese, qualquer alegação de quem é contra a diminuição da menoridade penal não cai por terra, né? Porque se ele não tem discernimento, se ele não tem capacidade de entender o que ele fez, como que ele tem capacidade para votar, escolher quem vai comandar o país, né? Então, pessoal, é isso aí. É um vídeo, até era um vídeo curto, saiu até meio longo, né? Mas foi um vídeo que alegre que eu quis fazer, né? Não era um vídeo que me trouxe assim aquela alegria, aquele prazer de fazer, né? Eu apenas achei que era necessário trazer minha opinião, como eu te falei, eu não tenho informações, não tenho fontes privilegiadas, não tenho. Eu só vou aqui ver os fatos e eu omitir minha opinião, o que eu acho, entendeu? E como está dando muita repercussão, eu queria dar minha opinião sobre o que aconteceu. Que é, vocês, pais, cuidem dos seus filhos, eduquem e preste atenção nos sinais. Eles estão aí, entendeu? Eu acho que a família desses elementos aí, desses psicopatas, acho que já sabem, né? Já vinham dando sinais, 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 que eles não eram, que não tinham uma índole saudável, né? Que não era uma de boa índole e simplesmente ignoraram, né? Talvez mais preocupado com os negócios, com dinheiro, com status e deixando os filhos de lado. E aí aconteceu o que deu. Então, eu como pai me sinto no direito e tenho toda a segurança de dizer, fiquem atentos aos sinais. Drogas, com bullying, com maldades dos seus filhos. Cuidem e olhem pelos seus filhos, entendeu? E rezem também, porque eu acho que o que esses rapazes fizeram, acho que não sei, eu não conheço os pais deles, mas eu acho que não foi nada agradável para eles saber que tem um filho psicopata dentro de casa. Eu acho que não é uma situação muito agradável e não é que o pai espera do filho, né? Mas infelizmente aconteceu e acho que como pessoas se eles forem de bem, não conheço eles, mas se forem pessoas de bem, deveriam, né, fazer a coisa certa. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Não esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam e comente. Um abraço, até mais. Tchau.